Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Barbosa e esse aqui é o podcast Qual Foi o Caso? Hoje eu tenho o prazer de receber uma visita ilustre, o Dr. Acácio Leite, delegado aqui da nossa cidade há muitos anos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre direito penal, sobre casos criminais, efetivamente, para que a população possa entender um pouco mais sobre esse universo, para que a gente possa desmistificar algumas coisas. Tem muita paixão envolvida, né? E nada como ouvir histórias. As pessoas gostam muito de saber histórias sobre direito penal, né? Eu, como advogado, muita gente, e aí, qual que foi o caso? Como é que foi o caso? Por isso que esse é o nome do nosso podcast. Creio que vocês vão aprender muito hoje, porque o Dr. Acácio tem uma grande bagagem. Gostaria que o Dr. Acácio falasse um pouco da sua história, um pouco já do que fez, para contextualizar o pessoal. Bom, eu hoje, né, sou delegado de polícia de primeira classe, já tenho 30 anos nisso, mas, né, tenho toda uma carreira feita dentro da polícia, né? Gosto sempre de dizer, eu não fui delegado a vida inteira, né? Poucas pessoas sabem, mas eu fui escrivão, né? Na verdade, eu ingressei lá em 1990, né, nos quadros da Polícia Civil de São Paulo, ainda com funcionário administrativo, é um cargo que nem existe mais, que é o antigo escriturário. Aí veio um concurso para escrivão em 91, passei, cheguei a trabalhar, me formei em Direito e fui fazendo os concursos. Lá nos idos de 1993, a Secretaria de Segurança lançava muitos concursos porque houve uma remodelação dos distritos policiais de São Paulo, então praticamente dobrou o número de distritos, então precisava contratar. Então teve o ano de 1993, por exemplo, se eu não me engano, entre 92 e 93, teve mais de 10 concursos. Então eu passei no concurso número 3 em 1993 e estou aqui desde então, né? Já corri o estado, trabalhei em São Paulo, capital, na região da Zona Sul, ali na periferia de São Paulo, mas também trabalhei lá na divisa de São Paulo e Paraná, na região de Itapeva. Trabalhei aqui na região de Itapetininga, Tatuí, até que, já como delegado, consegui voltar para cá, para Sorocaba. Estou desde 2003 aqui, né, entre serviço especializado, homicídios, enfim, casos mais especiais, e agora desde 2019 eu estou trabalho, eu sou titular da região da Zona Norte aqui de Sorocaba, que é uma das áreas mais carregadas, mais pesadas da cidade. Maravilha. Então o senhor já viu todo tipo de crime, todo tipo de criminoso, desde o criminoso do interior quanto lá da grande São Paulo. E faço questão de falar isso, né? Faço questão de falar isso sempre quando posso conversar com pessoas, compartilhar minhas experiências, eu gosto sempre de falar nisso, né? Eu estive talvez na maior cidade do Brasil e numa das menores, que é na região de Tatuí aqui, que é a cidade de Quadra. Quando eu passei lá tinha 2.400 habitantes. Então pude viver essas duas experiências, né? Numa cidade praticamente muito tranquila, né? Onde se tinha assim raríssimas situações de crime, ao passo que trabalhei também na cidade de São Paulo, que aí não tem nem o que falar, né? Na periferia. Mas também, né, é triste a gente dizer, mas é verdade, Sorocaba também vive essa realidade hoje, né? Sorocaba é uma cidade grande, nós temos aí mais de 700 mil habitantes, e os problemas de uma cidade grande, principalmente em relação à criminalidade, em relação à segurança pública. Legal. Doutor Acácio, no começo da sua carreira, o senhor teve medo de entrar na carreira? O senhor teve algum tipo de receio? Achou realmente que poderia ser perigoso? Eu gosto sempre de dizer assim, né? Você jovem, você vai buscar uma estabilidade, uma qualificação profissional. Sempre gostei muito do direito, gosto de dizer também que fiz faculdade com bolsa de estudos, venho de uma família pobre, não que não seja rico não é família hoje. De delegado? Não, é o primeiro delegado eu sou o primeiro policial da família. Policial, né? Policial, carreira policial. Tenho orgulho de dizer, né? Meus pais são semi-analfabetos, mas eu vendo tudo aquilo, você vai crescendo e fala, não. E o serviço público foi uma porta que me abriu, né? Pouca gente sabe também, mas eu fui funcionário da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Quando chegou a época, eu fui servir o Exército ali, né, na 14ª CSM, ali na bairro de Santa Rosália. E ali tomei conhecimento, né, travei contato com o serviço público, né. Ali, diferentemente do tiro de guerra, por exemplo, que você vai e fica algumas horas, ali não, ali você tem um expediente, você se afasta do seu trabalho e você vai servir o Exército full time, o tempo todo, recebe por isso, trabalha, expediente, enfim. E ali eu travei contato com o serviço público e gostei, né? A questão de papéis, a questão de livros, a questão de registros, enfim. E falei, não, eu acho que é isso que eu quero para minha vida, né? Então, servi o Exército em 1985, olha quanto tempo. Na época, né, não se exigia concurso, então dali eu fui trabalhar como funcionário civil da prefeitura no tiro de guerra.
o comandante do tiro de guerra viu meu trabalho ali, gostou, me convidou, eu fui. E a partir dali eu comecei a fazer concursos, né? Surgia concursos, já estudando e tal. Fiz algum concurso, pouca gente sabe, mas eu passei para trabalhar na FATEC. Eu ia ser funcionário da FATEC. Acabou que as vagas não foram suficientes, eu acabei não sendo classificado. E fiz concursos dentro da Polícia Civil também, até que em 1990 fui chamado e ingressei. Então, como escriturário, funcionário administrativo. Mas era assim, era uma situação de salário não tão legal e o trabalho, eu queria ser polícia, né? Mas estava dentro, né? Porque aí você começa a travar contato com os colegas e tal, você fala, não, eu gostei, é isso que eu quero para minha vida. Então, essa coisa do medo, né, talvez tenha ficado lá atrás. Eu quando passei finalmente no concurso de delegado, eu fiz 8 concursos de delegado, era muito complicado, era muito difícil, muito concorrido. O senhor realmente persistiu. Sim. E aí quando eu passei, o meu concurso ele era para a região de Sorocaba, né? Quando vamos falar região de Sorocaba, a região administrativa geral. E eu fui trabalhar lá na divisa do Paraná, na região de Itapeva. E aquela história, né? Existem alguns momentos que te dá um frio na barriga, mas sim, eu gosto sempre de dizer, o frio na barriga tem até hoje. Se não tiver, não tem graça, né? Se virar mecânico, acabou, melhor ir embora. Então tem que ter a emoção, né? Então essa coisa do medo, lógico. É uma vocação, realmente. Sim. Você aceita o risco. Isso, a gente passou por muita coisa, né? Eu vivi os ataques da facção criminosa de 2006, né? Quase tive problemas com familiares, com minha família, né? Ameaças. Na cidade de Tatuí, eu nem gosto muito de contar isso, porque não me faz bem, mas na cidade de Tatuí, eu fui para Tatuí em 2000, né? Houve uma necessidade que veio a eleição e vários delegados se afastaram para a campanha eleitoral. Eu tinha saído de Pilar do Sul, tinha ido para Tapiraí e não estava legal lá, né? Daí o chefe me chamou e falou, viu, quer uma chance em Tatuí? Eu falei, vou. E fui muito bem, né? Amo a cidade, fiz muitos amigos lá, converso com eles até hoje. Só que em novembro de 2002, um preso teve uma situação na cadeia, eu estava de plantão, fui ver, enfim. Eu fui feito refém, o preso estava armado. Fui feito refém, com arma na cabeça e tal. E estávamos eu, o carcereiro, dentro da carceragem. O carcereiro armado, mas não podia atirar, porque se ele atirasse, ele corria o risco de pegar em mim. E, né, não vou fazer... Durou quanto tempo isso? Alguns minutos. Alguns minutos. Porque para mim foram horas, né? Eternidade. Eu não vou inventar, não vou criar aqui. Eu não sei como, mas eu consegui dar um golpe nele. E quando eu dei esse golpe nele, o carcereiro rendeu. Só que depois nós fomos ver, ele disparou 2 vezes contra mim e falhou a arma. Nossa. Então essas situações te trazem um pouco de reflexão, né? Só que o nosso trabalho é assim, se você não tiver, eu penso assim, se você não tiver à frente, né? Eu sou a última barreira da minha equipe, né? A equipe vem até mim, então se você não tiver à frente, não funciona. Lógico, você tem cuidados, né? Eu gosto sempre de dizer, eu busco sempre minimizar riscos, né? Você é advogado, sabe o que eu estou dizendo. Hoje o risco não é nem sempre na rua, o risco também é jurídico, né? Sim. Uma diligência mal feita, uma palavra mal colocada, né? Uma situação, hoje com as câmeras de celular é muito complicado, então você tem que ter uma retidão maior ainda. Então, a coisa do medo, ela acaba ficando guardada ali numa caixinha, né? Que o que fala mesmo é a emoção do momento e sempre tive isso comigo. Liderar a equipe e estar à frente do trabalho, senão não funciona. Isso que o senhor falou em relação aos riscos, inclusive jurídicos, né? O senhor tomou posse lá em 93, né? Muita coisa mudou ao longo desse tempo, inclusive a legislação, e imagino que a relação com a própria advocacia. Eu acho que é interessante abordar esse assunto também, porque, né, em algumas diligências que eu já fui à delegacia, eu já vi colegas, às vezes, entrarem em conflito com os delegados, de maneira, às vezes, desnecessária. E aí eu queria saber a visão do senhor. Como que o senhor acha que a advocacia e quem está ali na lida, no dia a dia da delegacia, pode ter um dia a dia melhor e mais voltado para a gente conseguir uma justiça efetivamente, tanto processual quanto realmente mérito, né? Na verdade, assim, né? Eu como já tenho uma caminhada aí, eu já me vejo em condições muitas vezes de tentar orientar. Então eu de um bom tempo para cá na minha carreira, eu tenho buscado orientar. Então você vê aquela atitude e tal, sempre no momento que eu tenho possibilidade, eu já fiz isso várias vezes, de chamar o menino, a menina, falar, viu, você está começando errado. Certo. Você está começando errado. Mas eu estou usando a minha prerrogativa, tudo bem, mas você não precisava falar assim comigo, com o meu colega, com a minha equipe. Então o senhor acha que realmente um jovem advogado é sempre uma estratégia você buscar a diplomacia? Na verdade é aquela velha história, né? Você tenta ganhar no grito, né?
Não adianta, né? Eu tenho uma frase que é sempre assim, né, na minha carreira, eu enfrentei alguns percalços e a nossa associação na época disponibilizava o advogado para você, quando você tinha problemas administrativos de corregedoria e tal, né, eram outros momentos, como você disse, né, outras ideias, outros pensamentos, enfim. E você tem, né, no serviço público como um todo, você tem as questões das infrações administrativas, que via de regra acabam levando você a corregedoria, a informar, isso aí é um problema. E como você está mexendo com interesses, principalmente quando você está mexendo com decisões, eu vejo o crime de um jeito, você pode ver de outro, ele pode ver de outro. Sim. E muitas vezes aquele que viu diferente de você, ele tem o poder da caneta, você não tem. Então ele manda você informar, enfim. Não vou entrar nesse mérito. E esse velho advogado, meu amigo, uma vez ele disse para mim, falou, viu, nunca esqueça, você está sendo julgado por homens. Você está sendo analisado por homens. Então o homem também, igual você, dormiu hoje, acordou, tomou café, final de semana, passou com a sua família, não passou trabalhando, ele também. Então assim, não adianta muitas vezes você chegar numa postura arrogante, numa postura imponente, que você vai só quebrar a cara. Né? Eu digo sempre assim, a humildade abre todas as portas. É lógico. Você está vendo uma flagrante abuso ali, uma inversão de valores, você vai se posicionar. Sim, mas não precisa, né? Sim. Aquela coisa de grito, aquela coisa de perde totalmente sentido. Não, de romper porta. Aqui eu tenho que entrar. Nossa, sabe? Não... E repito, eu já fiz várias vezes. Você espera o show, né? Daí eu já cheguei e falei, o que adiantou? Pois é. Não, mas pra que você fez isso? Nas vezes em que estive na delegacia... Pessoal, dá licença conversa. um pouquinho. Pessoal, dá licença. Fecha a porta, viu? O que está acontecendo? Sabe? Por muitas e muitas vezes eu fiz isso. Sim. Mas aí depois, passado, né, com os ânimos mais serenados, o advogado, o colega vem, outro advogado que trabalha, você falou que eu falei então. Ele falou comigo, então, viu? Na verdade, assim, a humildade abre todas as portas. Eu tenho 30 anos de serviço e não tenho problema nenhum em chamar um advogado de senhor, um outro colega de outra cidade, você percebe pela voz que é um menino, chamar de senhor, pedir da licença, não tem problema nenhum com isso. Claro. Sabe? Não tem problema nenhum com isso. E isso também reflete o quê? Nós temos na justiça, principalmente juízes e promotores, né, alguns defensores também, que acabam tendo essa postura. Muitas vezes num ato de defesa, ele queira gritar, ele queira se impor para você. Então aquela história, beleza, tá bom, ok. Eu entrei nessa... Num segundo momento você vai colocar isso para ele, não precisa nada disso. Entrei nessa área com o senhor porque eu tenho uma visão um tanto, às vezes até meio filosófica do direito, né? Eu vejo que na prática muita gente acha que está ocorrendo uma espécie de competição, alguma coisa assim. O promotor é inimigo do advogado, que é inimigo do juiz. Tem colegas que tanto na área na advocacia quanto na polícia, a gente tem de tudo, né? Mas eu vejo que na verdade é um ato de cooperação. Eu fiz faculdade, o senhor também fez. Sim. Eu vou dar um parecer, o senhor vai dar outro e no final alguém vai dar graças a Deus quem vai decidir é o juiz de direito, não sou eu. Né? E aí eu vejo como colegas, é difícil ter essa visão, porque as pessoas, mas aí você não é E assim, na verdade, você precisa sempre entender que você está mexendo com paixões, né? Sim. Mexendo com paixões. E a paixão, ela é complicada, né? A paixão te tira do chão, né? Te tira do equilíbrio. Então, a todo momento você tem que sentar, voltar ao equilíbrio. Eu trabalhei muito tempo com crimes de morte, né? Crimes contra a pessoa. E não existe nada mais apaixonante para quem investiga e mais apaixonante para quem defende, que o Tribunal do Júri é um sacerdócio, né? Sim. Eu pude beber de algumas fontes aí na minha carreira, vi trabalhando, Abramo Rubens Cutter, quero citar aqui o Dr. Geninho, da cidade de Tatuí, que é um tribuno, assim, é uma coisa, é impressionante, né? É impressionante, é uma aula, cada júri dele é uma aula, né? Mas durante o período de faculdade, tantos outros que a gente viu, aqui em Sorocaba, tantos tribunos que você tem, né? Vou citar um em nome de todos aí, Dr. Cortez, né? Que é uma lenda aí no Tribunal do Júri. Só que o júri, qual que é o problema? O júri, ele é bonito quando você está assistindo. Mas quando você está ali de personagem, né? Eu gosto de... é míssil, é bombardeio, né? Eu tive um júri, vou citar um só aqui, tive um júri que eu fui, assim, execrado, bombardeado. Por quê? Porque... Dá detalhes desse aí, qual foi o caso aí? Era uma investigação de homicídio. O que aconteceu? É um caso, assim, pavoroso. Eu sempre gostei muito de estudar a mente humana, né? Mente do criminoso. E esse caso nos chamou muita atenção, eu penso, depois na aposentadoria, de escrever um livro, com certeza esse ganharam um capítulo especial. Era uma menina... Como seria o nome desse capítulo?
Vamos pensar. Vamos pensar. Na verdade, o que aconteceu? Esse caso ele deu trabalho do começo ao fim. Um homicídio, o indivíduo matou uma menina de 22 anos, enterrou parcialmente o corpo ali perto do zoológico. Ele picotou ela. Não, ele despiu, a gente acha que teve violência sexual, matou com arma branca no pescoço e tinha um terra de entulho ali, ele praticamente sepultou o corpo ali. A investigação andou, tal, chegamos no autor, né? E como é que chegou no autor? Difícil. Porque... Testemunhas? Não, na verdade, assim, chegamos num indivíduo, mas não era ele, porque era um rapaz com problemas mentais e ele confessou o crime. O autor do crime tinha problema mental. A comoção no bairro era tanta que esse rapaz com problema mental, ele confessou o crime, eu pedi a prisão. Ele falou que era ele. Isso, o juiz deu, mas aí a gente começou a pensar, viu, não é esse cara, não é. Levamos ele ao local, ele não sabia nada. Aí eu mesmo soltei e comuniquei ao juiz. E voltamos à investigação, aí fizemos um trabalho de divulgação, fizemos um trabalho forte, até que veio uma denúncia anônima, uma denúncia do autor, fizemos todo o trabalho, chegamos nele. E o que foi o determinante? Uma camiseta, porque tinha uma filmagem, tinha uma imagem de câmera ruim, mas assim que dava para ter noção, quando ele abraçava a menina e levava ela para o local do crime. E essa camiseta que ele estava trajando, quando nós fizemos a busca no local de trabalho dele, nós achamos essa camiseta. Muito bem, prisão preventiva, terminou o inquérito, muito bem, ok, instrução e vai. O que aconteceu? Houve uma mudança física da delegacia de prédio. Nós saímos do prédio A, fomos para o prédio B. E beleza, mudou e tal. Tá chegando perto do júri, pede as peças. Não achamos a camiseta. A camiseta tinha no laudo, estava retratado, tudo certinho. Ele dizendo que aquela camiseta era dele, ela tinha apreensão. Mas a peça em si, não achamos. Não achamos. Até que chegou o pessoal, falei, pessoal, relaxa, não achou. Vamos certificar o juiz que não achou e seja o que Deus quiser. Não, mas nós vamos perder porque o advogado vai questionar. Ele viu? Paciência. E lógico, o que aconteceu? Advogado dativo. Olha só, advogado dativo, né? Aquela balela que advogado dativo não faz nada, não tramita. Mentira. Mentira. Um caso desse, o advogado dativo trabalhou e muito. Eu não vou nem dizer quem é o advogado aqui por uma questão de ética. E fui ali no júri, bonito lá, falando, conheci o inquérito, conheci o caso desde o começo. E falando, até que rezando, não vai perguntar. Até que enfim veio a pergunta. Excelência, eu gostaria que a testemunha falasse sobre uma camiseta que tá as folhas tais. Pois não. Tentei dar uma enrolada. Pois não. Foi aprendido. Você está disposto no laudo folhas tais, né? Inclusive saiu na imprensa, na página folhas tais e tal. Aí ele não vai perguntar. Mas onde se encontra esta camiseta? O advogado perguntou. Aí você tem que falar, né? Aí expliquei, olha, nós tivemos uma mudança. A mudança ela não foi de fato a verdade. A mudança não foi feita por empresa especializada, né? A mudança, na verdade, foi feita por presos do regime aberto, né? Que prestavam serviço para a prefeitura. Certamente ela se extraviou porque isso estava no material apreendido, né? Nós não tínhamos um local adequado, enfim, coloquei essas situações. Nossa, advogado ia para os jurados, né? Tá vendo? Como vão condenar meu cliente? Mas tinha o laudo, né? Aí mudou a oração. Termina logo. Aí, tem mais perguntas? Não tenho pergunta. Doutor promotor? Não tenho mais pergunta. Com licença, excelência, saí, né? E acompanhando, porque eu tenho o costume de não ficar no júri, né? Eu tenho o costume de ir embora e tá ligando hoje com o WhatsApp, né? Conversando. E eu acredito que demorou mais de meia-noite, aí saiu a sentença, ele foi condenado e tal, né? Nossa, você tira não é nem um tijolo, você tira uma mesa das costas, né? Porque sim. O que acontece? É uma responsabilidade muito grande de vocês, né? E com a família. Sim. Que, viu? É um caso assim que teve uma repercussão nacional. Uma menina de 22 anos foi estuprada e morta. E qual que é o perfil do autor? O perfil do autor, o autor é um psicopata. Não tinha relação com ela. É um indivíduo que já tinha sido preso por isso, já tinha cumprido uma pena por isso, estava em liberdade. E ele falou pra mim, ele falou assim, eu tenho medo de mim na rua. O que acontece? Predador, ele passa, né? Ele passa pela rua, tá nítido na câmera, ele passa, ela tá no celular, ele passa, né?
quem estuda os predadores, os serial killers, sabe que eles têm botões, né? Eles têm situações que acendem neles. Ele não com as palavras, Esse mas... tinha alguma coisa específica? Ah, com certeza. Ele passou, ele viu a menina sozinha. No que ele viu a menina sozinha, ele voltou. Eles têm padrões também, né? Sim, sim. O padrão dele, o que era? Sempre violência sexual e morte com arma branca, porque ele não tinha arma, não tinha revólver. Né? O que ele achou ali, ele matou, né? A gente tinha o exame sexual positivo, mas até eu gosto de colocar isso. Ele se negou, e é um direito dele, a fornecer material para DNA. Então ele não forneceu material para DNA, ou seja, nós não podemos confrontar o material biológico que tinha no corpo dela com o dele, porque ele se negou, ele já preso, falou, não vou fornecer. Essa prova eu não consegui produzir, mas a prova da imagem, a prova da camiseta, e fizemos uma sobreposição. Esse foi um caso muito legal nesse aspecto, porque sentamos, eu com a equipe do Instituto Criminalística, e praticamente criamos uma nova perícia ali, que é o quê? Nós tínhamos a imagem, aí nós refizemos toda a ação dele, imagem com imagem, e colocamos quadro a quadro, um frame em cima do outro. Então, com medida, com número de passos e tal, o laudo ficou assim uma maravilha. Só a famigerada camiseta que até hoje não apareceu, mas ele foi condenado. Enfim, é um indivíduo que, ao meu ver, né, não pode conviver em sociedade. Ele próprio falou. Ele não pode conviver em sociedade. Por quê? Porque tem esse fraco, né? Meninas, mulheres sozinhas, assim, numa situação de desamparo, sozinha. É o que liga, é o que dá o botão para ele. No outro caso que ele foi preso, ele viu uma menina de bicicleta. Pra você ter uma noção, ele atacou a menina de bicicleta, derrubou ela da bicicleta, levou ela para o matagal também, mas ela conseguiu se livrar. Isso foi em que ano? Nossa, cara. Eu acredito que 2011, 2012, por aí, né? Procurar na internet aí vai achar que deu bastante repercussão, mas ele foi condenado. Foi condenado, né? A justiça, nesse caso, foi feita, né? Até a família, eu tenho conhecimento, a família se mudou, né? Não quis mais ficar na casa. Porque assim, às vezes as pessoas não têm essa noção. Quando você... É um filho que eu tenho pro resto da minha vida. Por quê? Porque onde eu encontrar o pai e a mãe dessa menina, eu vou reconhecer, eles vão me reconhecer. E desde que você atende, até que você chega no autor, até que você vai junto, eles falam com você, eles te visitam. No começo da investigação, eles vinham todo dia na delegacia. Para cobrar, não. Porque eles estão perdidos. Eles estão sem chão, sem rumo. E a única referência, né, a única tábua de salvação para eles de justiça, é a polícia. É a polícia, né? Então, você tem que ter esse traquejo também. Esse foi um dos casos que mais chocou o senhor. Bastante. Né, já respondendo essa pergunta que eu sei que você vai fazer, o caso envolvendo criança, idoso, né, mexe muito com a gente, mas nesse caso, homicídio de menina com violência sexual, ele tira você do prumo um pouco. Ah, não, você vai agir com emoção, vai ficar nervoso, não. Pelo contrário. São seres humanos, né? Mas vai te fazer trabalhar mais ainda, né? Aquela história que hoje eu tô cansado, porque eu trabalhei muito, não. Nesse caso eu vou trabalhar o dobro, né? Sim. E a equipe se fecha, eu sempre fui muito de equipe, né? Eu tenho até, alguns colegas não gostam muito da minha postura nesse caso, eu sou muito de equipe. Eu tenho meu pessoal, eu tenho um pessoal que está comigo há mais de 20 anos. Aliás, desde que eu cheguei aqui em Sorocaba. Manter as mesmas pessoas. Ah, não abro mão, não abro mão. E assim, já chegou gente que veio, tentou ficar, não conseguiu, foi embora. Por quê? Porque a gente tem um jeito de trabalhar. Tem que criar uma especialização. Com certeza, com certeza. Senão você não gera vínculo, né? Não consegue ter uma expectativa, né? É que nem futebol, né? Que nem futebol, aquela história do time está entrosado. O meu time está entrosado. Hoje o meu time está entrosado, né? Eu sei o que eles estão fazendo, eles sabem como eu vou pensar, senão não funciona. E no caso, quando você mexe com emoções tão fortes, se você não tiver um apoio até emocional... Porque depois, né, a gente sempre gosta de falar, depois que o pessoal vai embora, depois que a porta se fecha, lá anoitece, o couro come internamente ali também, né? Sim. É dedo na cara, é isso, tal, senão isso não funciona, né? Um crime tão grave, o senhor conheceu a família da vítima, está trabalhando, ocorreu uma situação, perdeu a camiseta e tal. Obviamente, quando o senhor está ali no júri, há um peso, fala, cara, isso aqui pode ir por água abaixo, por causa do detalhe. Porque alguém esqueceu de guardar a camiseta no lugar correto. Então, há um peso muito grande. Não, mas isso, né, gosto muito daquela frase, a roupa suja se lava em casa, né, não gosto de expor, não gosto de ficar trazendo isso para fora. É que acontece, como acontece em qualquer lugar, né? Ali naquela hora do júri eu podia muito bem dizer, olha, o escrivão que tinha que guardar a peça não guardou, a peça se perdeu. Sim.
Mas é uma questão de valor, né? A culpa é dele. Não, não vou falar isso, jamais. É da minha equipe. Nós somos um time. Sim. Se alguém deixou escapar, foi todo mundo, sabe? Então, esse são tantos outros, né? Mas esse é um dos que o trabalho de equipe fala muito forte e principalmente o seguinte, existe assim, né? Quem trabalha no direito sabe disso, né? Essa compartimentação, ou seja, hoje a polícia é uma, a polícia técnico-científica é outra, a polícia militar é outra, a Guarda Civil Municipal é outra, né? Agora, no estado de São Paulo, a gente já vê rompantes, né? Pessoas já usando a expressão polícia penal, né? Que há uma resistência jurídica desse nome ainda, né? Mas qual é o objetivo de todos? Prestar serviço ao cidadão, né? Prestar serviço público. Em que área? Na área de segurança pública. Então, se a gente não se conversar, se a gente não trocar ideias, até porque temos os mesmos objetivos, não vai funcionar. E vai sofrer o cidadão, a máquina não vai girar, né? A máquina não vai girar. Vendo isso que o senhor fala, né? As pessoas, assim como advogado, e voltando àquela situação, de não ser um antagonismo, a gente está trabalhando em conjunto. No final, pensando, é justiça, não é? Sim. Então a polícia, ela tem que ter o melhor equipamento, ela tem que ter todo o preparo, e se ela conseguir aplicar tudo isso com maestria, e a defesa e a promotoria, por sua vez, aplicarem todo o conhecimento jurídico que tem, e aí ter um resultado disso, com certeza foi feito justiça. Agora, ficar, que alegria, a polícia errou, que coisa bonita, né? Não é legal. Ou o advogado lá esqueceu o assunto, ou o promotor perdeu o prazo, né? Comeu bola. Isso não é legal para ninguém, né? Não. A gente, venci, mas venci, a justiça não funcionou, na verdade, né? Na verdade, assim, né? Saindo do júri agora, indo para o juizado comum, aí, né? Seja no civil, seja no criminal, é sempre entender que você tem que apresentar seus argumentos, as partes têm que apresentar e, né? Senhor juiz, está contigo, né? A bola está com você, né? Julgue, aplique a lei, né? No júri, voltando no júri, tem aquela célebre frase, né? No júri, quem condena é o povo, o juiz só aplica a pena. Né? No juízo comum, as partes falam, é o juiz que vai fazer tudo isso. E quem é o juiz, né? O juiz tem que ser um cidadão comum, tem que ser um cidadão equilibrado, né? Tem que ser uma pessoa que tenha visão ampla, né? Tem que ser uma pessoa, infelizmente estamos tão em moda isso agora, sem extremos, né? Sim. Sem extremos de A nem B. Por quê? Porque está na mão dele a liberdade, o patrimônio, muitas vezes a vida de uma pessoa, né? E não é fácil, não é fácil. Eu particularmente entendo, né? Já tive muitos problemas com juízes e promotores, os mais novos, em comarcas pequenas, por quê? Porque eles vêm de uma educação diferente. Há um choque geracional. Mais do que geracional, há um choque assim de vida mesmo, porque você pega aquela menina que o concurso de juiz e promotor é dificílimo, você tem que estudar meses, anos, e muitas vezes só estudar, você não pode ter uma realidade de trabalho, você não pode ter uma realidade de convivência. Não teve uma experiência de vida. E de repente você chega numa cidade pequena que você é obrigado a julgar uma situação que você nunca viu na sua vida. Então muitas e muitas vezes você já passei por isso também, né? De você em audiência ali, o juiz novo, senhores, com licença, eu vou falar com o delegado ali. Fecha a porta, viu? O que eu faço agora? Não sei. Calma, viu? Bastidores. Sim, claro. Tem seres humanos ali, claro, né? Claro. Aí abre a porta e volta com a cara mal. Vamos retomar a audiência. Vamos retomar a audiência. Sabe? Por quê? Porque não tem experiência. Essa revolução digital que nós tivemos, e foi tudo muito rápido, né? E eu já passei por isso, de você ter que, em audiência, explicar para velhos advogados questão de interceptação telefônica, de monitoramento bancário, de essa parte digital, né? E o juiz e o advogado, né? Naquela eloquência, não, mas eu não estou entendendo, o testemunha está tentando me ludibriar. Silêncio, posso explicar para o advogado? Se ela permita. Aí você pega, mostra, olha, doutor, é assim, assim, assim. Mas eu não estou entendendo, não, então mostra, vem aqui, mostra, tá. Sabe? Porque buscando o equilíbrio, né? Sim. O equilíbrio da balança. Ele vai fazer o trabalho dele, eu fiz o meu. Porque muita gente acha assim, a polícia trabalha só para prender e para condenar. Não, a polícia trabalha para investigar, a polícia judiciária trabalha para investigar e levar provas. Esse, né? Conseguir levar provas, ótimo, muito bem, que bom. Conseguir levar provas as quais o advogado refutou essas provas, colocou outras que eu não tinha e o juiz entendeu que ele não é autor daquele crime, ok. É o equilíbrio. Sim. Que é essa a proposta, né? Aquela velha história, eu não tenho nada contra advogado. Tem alguns que, falamos no começo, pela arrogância, por episódios do passado, a gente não ama, tem. Mas também não vou odiar. Sim, não vou odiar, ele está fazendo o trabalho dele. Tem alguns que eu não amo, tem vários. Mas tem vários também que não me amam. Sim. Mas, viu, eu cada acho um... que
assim, uma das propostas desse podcast é estimular esse debate positivo entre as classes jurídicas, porque tem muita arrogância, tem muito, né, de todos os lados, né? Eu vou contar um só rapidinho, recente. E fizemos um trabalho, saiu na imprensa, todo mundo viu aí. De repente, né, até a criançada usa aí no Instagram aí, zerei a vida, né? É. Cai na minha frente quem? Elise Matsunaga. De repente eu tô frente a frente com ela ali, ela cometeu uma infração penal aqui na cidade. O Ministério Público entendeu por não denunciar, respeito, um promotor que eu gosto muito dele, entendeu por não denunciar, ok. Mas por que eu tô querendo dizer? De repente, né, aquela pessoa que a gente viu na série, que a gente acompanhou o caso, de repente está ali na sua frente, e mais do que isso, né? Trazendo para nossa realidade. Chega lá o advogado dela, doutor Luciano, professor universitário, advogado nacionalmente conhecido e tal. Arrogante? De jeito nenhum. Os melhores costumam ser Viu? bem tranquilos, né? Imponente? De jeito nenhum. Lógico, fez o trabalho dele, cumprimentou, conversou, né? Eu lembro que ela toda a água que a gente ofereceu para ela não aceitou. Quando ele mandou um colega daqui da cidade primeiro, quando o advogado chegou, daí ela aceitou a água. Não sei se ela tinha medo ainda da água envenenada para ela, enfim. Né? Aí quando o doutor Luciano chegou, eu trouxe a minha sala e conversamos amistosamente, né? Tem prisão, doutor? Não tem prisão, doutor. Aconteceu isso, mostrei inquérito. Tomar uma água também. Posso ter acesso aos autos? Claro que pode, doutor. Eu não trouxe procuração, não há problema algum, sabe? Tudo bem, depois eu fui ler as argumentações dele e bateu em mim pra caramba, mas não tem problema. Normal. Mas, viu? Segue a vida, é um jogo, né? Sim, mas com respeito, né? Claro. Com respeito. Então você olha e fala, pô, um advogado nacionalmente conhecido, uma pessoa de um caso rumoroso, né? Mundo afora sobre esse caso, te trata assim, aí você vê um menino aí com 5 minutos de formado, vem, grita, tá? Não precisa, gente, não precisa. Eu acho que a humildade efetivamente abre todas as portas. Sim, com certeza. E, então, doutora Cássio, eu gostaria de saber, o senhor contou essa história aí do júri, dessa moça, mas como nossa proposta é saber qual foi o caso que o senhor acha que realmente marcou o senhor assim profundamente, o senhor colocaria no primeiro capítulo do livro? Aquele que realmente... Nossa, cara. Chorou. São tantos, esse, né? Com certeza chocou, mas tem algum que o senhor fala assim, que mexeu comigo muito tempo? Tem, aqui em Sorocaba tem um caso que até já teve retratado em livros de jornalistas aí da cidade, que era caso com criança, uma menina ali na região de Jardim Simos, né? Foi morta, só que aconteceu, ela ficou muito tempo desaparecida e atrapalhou muito o trabalho nosso. Por que marcou o caso? Porque envolvia criança, eu tenho 2 filhas e uma delas era mais ou menos, essa menina era mais ou menos a idade da minha filha na época. E eu e o meu chefe na época, nós fizemos uma coisa que talvez você não devesse fazer. Mas a emoção falou mais forte. Terminado o caso, o autor preso, condenado, tudo ok. Nós continuamos a visitar a família, né? Então, Natal a gente levava presente, porque ela tinha uma outra irmãzinha, menininha. Natal a gente levava presente, Dia das Crianças levava presente, Páscoa levava ovo de chocolate e tal. E na verdade, depois, né, de já mais velho, a gente foi pensar o quê? Que essa atitude nossa, por mais que ela fosse nobre, por mais que ela, naquele momento, ela nos fazia bem, né? O que acontece? O caso não morria nem para a mãe nem para nós. O caso não se encerrava nem para a mãe nem para nós, né? A página não era virada nem para a mãe nem para nós. É um negócio que se retroalimentava ali. A palavra, perfeito, colocou a palavra perfeita. Sabe? É esse ciclo. Ia acalmando, chegava a Páscoa, e aí, vamos levar lá um bombom, um ovo, vamos. Aí sentava aquela mãe que de repente a cicatriz estava começando a formar, a lágrima estava começando a parar, quando ela nos via, voltava a chorar tudo de novo, né? A gente internamente chorava, porque você não pode chorar na frente da pessoa, mas a gente, ser humano, chorava também, quantas vezes não abraçar e tal, até que chegou um momento, né? Até orientado pela minha esposa e tal, e ela me falou, viu, você precisa parar. Aí você vai desligando. Mas assim, dentro da polícia, e isso eu não vou escrever no livro porque me fez muito mal, a perda de parceiro em serviço. Esse é o number one do que lhe faz mal, do que te marca, né? Eu tive uma perda, assim, fora do comum de um parceiro meu. Tive junto, no momento do que ele foi alvejado, eu não estava, mas cheguei alguns minutos depois.
Isso me fez muito mal, isso me marcou muito, foi um momento que eu cheguei a repensar a minha carreira, cheguei a repensar a minha vida, precisei de muita gente que me levantasse do chão para eu continuar, porque isso mexeu demais comigo. Então esse é um episódio assim que eu não gosto de falar, Claro. eu não gosto de lembrar, mas se você me pergunta qual foi que me marcou, com certeza esse, em termos de marcar assim, talvez até negativamente, esse está no primeiro lugar da lista, com certeza. Doutor Cássio, eu vou fazer essa pergunta para todos os nossos convidados. O senhor é o nosso primeiro convidado ilustre, estou muito feliz com isso. E eu quero ter isso como uma tradição. Perguntar aqui para os profissionais de direito o que eles acham que pode mudar na legislação ou na cultura geral, no direito penal, para ser mais eficaz, para que a sociedade tenha mais justiça e também quem está sendo condenado ali ou acusado também tenha justiça processual. O que o senhor acha? Eu acho que a gente precisaria pensar em outros tipos de penas, de penalizar o indivíduo autor de crimes, né? O indivíduo infrator da lei. Porque infelizmente hoje a prisão, aquela coisa de você cercear a liberdade, colocar aquele indivíduo num cárcere, ele acaba que não pune mais, né? Eu sou do tempo que se via que o criminoso falando cadeia para homem. Eu fui diretor de cadeia, não de uma, várias cadeias. E sempre o preso falava assim, não, cadeia para homem. Só que hoje tomou um rumo assim que ela não assusta mais. Aquela coisa, eu vou ficar preso, não assusta mais. Então eu acho que assim, pensar-se em outros tipos de pena, né? Nós tivemos uma mudança nisso recentemente, que é a questão das medidas cautelares, né? O governo vem investindo muito nas tornozeleiras, né? Principalmente para quem está em regimes alternativos e tal, mas assim, eu acho que sentar, debater e tal, e de forma que o quê? De forma que você consiga gerar uma preocupação, gerar uma sensação de não vou fazer mais pro primário. Porque aquele indivíduo que já está no crime há muito tempo, esse é incorrigível, esse não vai mudar mais. É enxugar gelo. Esse não muda mais. Mas o primário, aquele indivíduo que você na primeira situação você já vai apenar e tal. Eu acho que pensar um pouco nisso também. Uma forma de trazer Só pouco que mais isso tem que ser um trabalho multidisciplinar, né? Sim. Você tem que pensar em educação, você tem que pensar em trabalho, você tem que pensar em sociedade, né? Muito rapidamente. Audiências públicas para pensar em alternativas. Muito rapidamente aqui, eu quero dizer, eu trabalho muito na periferia hoje. A minha região é eminentemente periférica, né? Eu tenho uma área comercial muito forte, empresarial, comercial, mas eu tenho uma área periférica muito forte. E a maior queixa da periferia é o quê? É a falta de oportunidades, de trabalho e tal. Não, coisas básicas, de cultura, por exemplo. Sim. Né? De cultura. Por quê? Vamos entrar aqui numa seara que não é tanto minha, mas mexe comigo. Por que tem tanto pancadão? Pancadão. Porque você não tem outra alternativa para o jovem. Né? Ele precisa se divertir, precisa se sentir integrado. E o tráfico, por exemplo, a venda de bebida alcoólica, eles são empresa. Sim. Tá tendo aquele pancadão, eu vou levar minha droga lá para vender, vou levar meu copão lá para vender, vou levar meu veneninho, que é muito famoso para vender, e gira e vira comércio. Então, eu acho que pensar nessas alternativas, né, entender um pouco, gosto muito disso, sair dos gabinetes de ar-condicionado e ir para a periferia, né? Quem? Os operadores do direito. Todos. Inclusive os senhores juízes e os senhores promotores. Todos. Né? Entender que a população precisa ser ouvida nos seus direitos básicos, nos seus direitos mínimos, né? A questão por exemplo, na nossa região, a questão da habitação, por exemplo. Colocaram lá 2 enormes conjuntos residenciais, né? Enormes, 20 mil, 30 mil pessoas circulando ali entre moradores e visitantes. Será que aquele pessoal tem tudo que precisa? Não tem todas as coisas ali próximas, então, né? Está se trabalhando nisso, mas primeiro aquela história, primeiro você faz o telhado para depois você fazer o alicerce da casa. Então, acho que pensar um pouco nisso, né? Uma forma de você evitar que o primário entre para esse rol de criminosos, tentar tratar o criminoso quanto mais e, que está se fazendo muito aqui no estado de São Paulo, sufocar financeiramente essa coisa da facção criminosa. A facção criminosa, ela vai a questão financeira, é uma empresa. Entra o funcionário preso coloca outra, não está produzindo, tira esse, coloca outra, né? Leis próprias, fluxo de caixa, uma coisa bonita. Quando você pega, já aconteceu de eu ver, assim, em trabalho que a gente fez. Então sufocar financeiramente isso e sufocar a entrada desse pessoal no crime, né? Como? Sentar os nossos legisladores, sentar os nossos pensadores do direito para tentar achar uma solução para isso. Bom, pessoal,
estamos finalizando aqui com o Dr. Cássio. Inclusive, isso que o senhor disse a respeito das facções, acho que dá para virar um novo episódio do nosso podcast, porque é um assunto também muito rico. Acho que a gente pode ter aí uma nova oportunidade aí para conversar sobre isso, né? Agradeço a sua presença aqui hoje, agradeço a todo mundo que está assistindo a gente. Tenho certeza que enriqueceu a todo mundo que assistiu, pessoas que querem entrar na carreira policial, advogados, para saberem um pouco mais como é que lida com as situações em delegacia. Eu acho que isso é importante, né? Trazer clareza para as pessoas a respeito. Isso, né? Precisa muito. E também que as nossas classes, por mais que estejamos em lados opostos dentro de um processo, estamos no mesmo caminho em busca de justiça, né? Claro, claro. Então, agradeço muito. Obrigado, Dr. Cássio. Obrigado, pessoal. Eu agradeço.